Olá, pessoal, como vão? Vocês sabem a diferença entre andar com Jesus e seguir a Jesus? Já pensou nisso? Existe uma diferença, né? Andar com Jesus e seguir. Andar e seguir. A primeira coisa que eu devo falar é que a diferença não é sutil, é gigantesca. E é importantíssimo nos atentarmos a essas diferenças. É importante para sabermos como seguir os passos de Jesus. Seguir a Jesus, vamos dizer assim, tem muita ligação com as nossas verdadeiras intenções. Intenções essas que são reveladas pelos nossos comportamentos, muitas vezes bem contrário ao que pensamos que estamos tentando passar pelo nosso discurso, pelas nossas atitudes. Vamos analisar 3 histórias bíblicas e extrair delas como seguir os passos de Jesus e nascer de novo. A importância da visão espiritual, o preço de seguir Jesus. Veremos também que é preciso Jesus para vencer desafios e seguir Jesus para transformar vidas. Sem mais delongas, vamos para a primeira história. Foram 12 os apóstolos chamados por Jesus, mas hoje vamos ater ao apóstolo Tomé. Tomé é um dos 12 apóstolos. Ele é conhecido como Dídimo. Dídimo significa gêmeo, ou aquele que cresce aos pares, ou aquele que tem 2 lados. A Bíblia apresenta Tomé em atitudes opostas. Tem momentos que demonstra grande fé, em outra ele duvida. Muitas vezes esses 2 sentimentos, esperança e descrença, ou vamos dizer assim, desesperança e fé, andam juntos. A exemplo disso, temos o fato que antecedeu na ressurreição de Lázaro. Jesus, ele resolve retornar à Judéia para despertar a Lázaro. Os discípulos estavam com receio dos judeus que estavam lá na Judéia, porque os judeus que estavam lá, eles queriam apedrejar a Jesus. Mas Tomé se levantou a dizer: vamos nós também a fim de morrer com o Mestre. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Vamos botar esses versículos? Vamos botar esse versículo aí? Vamos ver primeiro João 11:8 e depois João 11:16. Vamos lá. João 11:8. João 11:8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna-te para lá. Estamos vendo ali, vamos dizer assim, um certo receio, né? Um certo medo, um certo temor de ir para a Judéia. Vamos lá para o 11:16. 11:16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo. Olha só que nesse texto ele faz questão de falar chamado Dídimo. Ambíguo, que tem 2 lados. Disse Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, não disse para Jesus não, disse aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Então, eu coloquei esses versículos na tela, né, para que a gente pudesse acompanhar ali o texto bíblico. E aí cabe uma pergunta. Eu pergunto: estava Tomé realmente preparado para morrer com Jesus? Ou era, vamos dizer assim, um sarcasmo da parte de Tomé? Gente, eu estou fazendo uma pergunta. Não estou afirmando que era sarcasmo, mas a Bíblia não diz categoricamente que era sarcasmo. Não está dizendo isso. Ou também não está dizendo o contrário. Porém, o fato de, nesse versículo, o texto enfatizar que Tomé era conhecido como Dídimo, uma pessoa ambígua, uma pessoa que tem 2 lados, nos dá margem a essa interpretação. Porém, não podemos, de fato, afirmar que era sarcasmo. Essa é a beleza desse texto. Uma frase que, dentro de um contexto, traz ao mesmo tempo fé e reserva.
Essa frase, esse contexto, ele revela a ambiguidade de sentimentos de Tomé. Mesmo porque se fosse assim uma grande demonstração de fé, ele teria dito, vamos lá, nós estamos com o mestre, nada pode nos atingir, essas pedras não podem nos atingir. Mas ele não, ele falou, não, vamos lá morrer com o mestre. Mais tarde, em João 14, quando Jesus, confortando aos discípulos devido à sua iminente partida, afirma de forma direta e clara que eles conheciam o caminho para onde ele estava indo. Jesus é direto e claro. Ele faz uma afirmação. Entretanto, Tomé, nesse momento, se contrapõe a Jesus, afirmando que não sabe para onde ele está indo, muito menos o caminho. Vamos ver essa passagem? Vamos colocar os versículos na tela? Vamos colocar. Vamos lá, deixa eu ver aqui como é que eu faço para colocar isso na tela aqui. João 14, 4 e 5. João 14, vou botar 2 versículos, 4 e 5. Então o versículo 4 fala assim, mesmo vós sabeis onde eu vou e conheceis o caminho. É Jesus falando, dizendo, vocês conhecem para onde eu vou, vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. E no versículo 5 diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então, veja bem, Jesus está afirmando, vocês sabem para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho. Então ele está afirmando com todas as letras, ele está sendo claro. Aí Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Aí uma contraposição. É como se eu dissesse a você assim, você sabe que eu estou indo ao shopping e que vou de carro, né? E a outra pessoa responde, eu não sei para onde você vai. E muito menos como. Opa! Alguém está precisando se explicar. E como Jesus responde a Tomé? Jesus responde assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, nesse momento, ele passa uma informação que Tomé já deveria saber. Uma informação que Tomé já deveria crer. Pelo tempo, pelo ensinamento, por tudo que tinham vivido. Por tudo que tinham vivido até então. Já era para eles terem uma consciência do que estava por vir. Podemos entender que Tomé tinha essa informação. Eu entendo isso. Tomé sabia. Mas também tinha necessidade de ouvi-la mais e mais e mais vezes. Para consolidar essa crença nessa afirmação de Jesus em si mesmo. Vamos dizer assim, é como se parte de Tomé cresce e parte não. Essa ambiguidade do caráter de Tomé. Essa é a ambiguidade do caráter de Tomé. E essa ambiguidade fica mais explícita quando os discípulos, após o martírio de Jesus, disseram que Jesus havia estado com eles. Tomé foi cético e exigiu uma evidência tangível. A Bíblia não diz que Tomé achou que seus amigos estavam mentindo. Longe disso. Apenas parte dele precisava de mais do que apenas notícias para que ele pudesse, vamos dizer assim, realmente crer. É como se a notícia fosse boa demais para ser verdade. É evidente que ele sentia que o problema estava nele. A limitação de crer era dele, e não que seus amigos estavam mentindo. Jesus, ao aparecer para Tomé e pedir que Tomé colocasse lá, tocasse as suas mãos nas feridas, ele exclamou, Tomé exclamou, Senhor meu e Deus meu, em profunda declaração de fé, alívio e alegria. Isso está em João 20, 28. Nesse momento, Tomé firma de vez a esperança e a fé em Cristo Jesus.
Sinceramente, eu gosto muito das participações de Tomé. Ele não é diferente da maioria de nós. Principalmente, vamos dizer assim, quando estamos diante do novo, do extraordinário, quando nossas esperanças e nossas crenças estão colocadas à prova. Nesse momento, normalmente, nós entramos em conflito interno. Diante dessas situações, sempre ponderamos, baseado no que estamos vendo, no que estamos sentindo, em função da conjuntura externa, em função do que se apresenta, no que, vamos dizer assim, esperamos frente ao que nos limita a alcançar o que nós esperamos, o que nós aspiramos. Sempre ponderamos. E sempre ponderamos apoiados no que é natural, palpável, concreto e tangível, por mais que creiamos em Cristo. Invariavelmente, nós soltamos frases como: agora Jesus, só Jesus na causa. Essa é uma frase típica de um verdadeiro Tomé. Parece à primeira vista carregada assim de fé. No entanto, demonstra grande desmotivação, grande desesperança. É o mesmo que dizer: não vai dar certo, porque agora está fora do meu alcance, agora depende da vontade do Senhor. É de um certo pessimismo. Tomé era pessimista. Para seguir a Jesus, precisamos vencer o Tomé que existe em nós, o Tomé que está em nós, aquele que pensa assim: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. É aquele que pensa assim: a esperança é a última que morre. Para seguir Jesus, é preciso estar convicto. É como o salmista no Salmo 62:5. Vamos ver esse versículo? Vamos ver esse versículo do Salmo. Salmo 62:5. Vamos lá. Vamos ver esse versículo. Vou dar um ESC aqui. Salmos 62:5. Vamos lá. Opa, botei dois versículos, quero botar um só. Salmo 62:5. Ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ó, minha alma espera somente em Deus. Ali está, eu espero somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. O salmista, ele nos mostra que a sua esperança vem de Deus. É de Deus. É Deus quem te traz a esperança para continuar, para perseverar nas coisas do dia a dia, nas dificuldades e desafios da vida cotidiana. Tomé, ao contrário do salmista, tinha fé em Jesus, né? O salmista também tinha, mas Tomé, ao contrário do salmista, ele andava com Jesus, mas as suas esperanças não estavam em Jesus. Ele não o seguia, ele andava com ele, mas não era capaz de segui-lo. Por isso, assim, Tomé não conseguia entender para onde Jesus estava indo. Por isso ele não conseguia entender que Jesus é o caminho. E talvez você possa entender que esperança e fé sejam sinônimos. São sinônimos, mas não são a mesma coisa. Não são. Eu vou colocar um versículo aqui, vou colocar mais um versículo aqui, que está em 1 Pedro 1:21. Vamos ver esse versículo, vamos ver. Vamos lá, deixa eu tentar colocar esse versículo aqui. Eu me enrolo às vezes na hora de botar versículo, mas vamos botar. 1 Pedro 1:21. 1 Pedro 1:21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que vossa fé e esperança estivessem em Deus. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança, os dois separados, fé e esperança, estivessem em Deus. Esse texto é claro.
É preciso que, além da nossa fé, que é uma coisa, a nossa esperança, que é uma outra coisa, também esteja em Deus. Os dois, esperança e fé, têm que estar em Deus. E Tomé era esse crente de dois lados. A fé estava em Jesus, no divino, no espiritual, mas suas esperanças estavam nele, no concreto, no material. Para seguir a Jesus, precisamos vencer o Tomé que está em nós. Tanto a nossa fé como a nossa esperança deve estar em Jesus. Para seguir a Jesus não precisamos de provas tangíveis. Eu vou colocar um versículo aqui que vai sustentar o que eu estou falando. Está em João 20, 29. João 20, 29. Vamos lá. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: Por que me viste? Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. Disse-lhe Jesus, essa foi a resposta de Jesus que deu quando ele pediu para tocar nas feridas e Jesus apareceu a ele. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Quando Jesus oferece a Tomé a prova que ele havia pedido, ele afirma que para segui-lo é necessário se libertar do que é racional e colocar a esperança no que não é tangível, no que não é palpável, no que não é visível. É necessário colocar a esperança na fé em Cristo. É necessário colocar a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Para seguir a Jesus é preciso vencer o Tomé que há em nós. Muitos de nós, cristãos, estamos na igreja, mas em busca dessas provas tangíveis, em busca de milagres, de sinais, de profecias. Esse é o Tomé que está na igreja, que busca cultos e pastores que fazem milagres, que vai para um culto onde há um ministro que é da palavra que profetiza, aquele ministro que está profetizando sobre as pessoas que estão ali. Vamos dizer, eu não estou aqui descredenciando esses profetas. Eu não estou aqui desmerecendo ou descrendo dos profetas de hoje e de suas mensagens. Muito menos que essas mensagens não venham de Deus. Eu acredito. E já recebi muitas profecias que se cumpriram. Mas se um profeta entrega uma mensagem do que vem por aí a você, é porque você, como Tomé, precisa de provas tangíveis. Sua esperança ainda não está em Cristo. Está no que foi dito pelo profeta. Você anda com Cristo, mas ainda não segue a Cristo. Uma pessoa ou igreja que segue a Jesus tem objetivos mais altos, objetivos alinhados ao que vem do alto. Uma meta. Sua meta está na jornada de sua salvação, de seu aperfeiçoamento, no Espírito Santo. As demais coisas, ele tem fé que lhe serão acrescentadas. As demais coisas estão nas mãos de Deus, e ele descansa nisso. O foco está no retorno de Jesus, em andar em novidade de vida, em seguir a Jesus, em estar preparado para o momento do retorno do Senhor. Porque ele, o Senhor voltando, a vida, as regras, o cotidiano que nós estamos habituados e conhecemos, cai por terra, perde sentido. Só aqueles que estão preparados, seguindo a Jesus, poderão se encaixar e se adaptar ao novo momento. Jesus voltando, ele vira a página. E você? Você que deve estar seguindo a Jesus. Você coloque nos comentários aí como foi e está sendo, vamos dizer, a sua trajetória no aperfeiçoamento promovido pelo Espírito Santo. Quais as dificuldades você passou e o que você pode nos ensinar por meio de suas experiências? Coloca aqui nos comentários. Eu tenho certeza que o seu testemunho irá edificar a vida de alguém.
Então, continuando essa primeira parte da série de vídeos, né? 3 histórias para seguir Jesus. Hoje vimos a história de Tomé, estamos concluindo, né? Seu caráter ambíguo, sua trajetória rumo a seguir Jesus. Nós nos empolgamos com, vamos dizer assim, com o entendimento de passagens bíblicas. Aprendemos a admirar Tomé, eu admiro. Nos identificamos com ele, com seu crescimento e, acima de tudo, aprendemos como a seguir Jesus, colocando todas as nossas esperanças e nossa fé em Jesus. Crer integralmente no Senhor, sem a necessidade de evidências físicas, aprendemos isso também. Sem a necessidade de evidências milagrosas. Nós aprendemos o que é preciso Jesus para vencer desafios. Que vencer nossos desafios na jornada do aperfeiçoamento está em Jesus. Nós aprendemos que Jesus transforma as vidas, começando pela nossa própria transformação. Que Deus continue nos abençoando, com saúde, disposição para servirmos e que sempre cresçamos em estatura e graça diante de Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Oremos. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Essa palavra que me edificou, que me fez aprender, que me transforma, que me aperfeiçoa, Senhor. Eu lhe agradeço, Senhor, porque nós podemos trazer esta palavra e creio, Senhor, que esta palavra vai calar o coração das pessoas, que as pessoas que estão nos ouvindo vão ser edificadas por ela. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor e nós te louvamos por isso. Glória a Deus, grato seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.